Capítulo 13 – Uma ética progressiva. Para melhor compreender as teorias que vamos desenvolvendo e o significado da figura que as expressa, procuremos agora encontrar uma confirmação delas nos fatos de nossa vida, o que nos permitirá averiguar se correspondem à verdade. Continuemos assim executando o controle do fenômeno da subida do antissistema ao sistema YX, restringindo-nos apenas ao trecho humano, o qual temos sob os olhos, para ver o que esse fenômeno representa para nós e verificar a correspondência entre a teoria e a prática. Será possível, assim, explicarmos a razão de alguns fatos que vemos acontecer em nosso mundo, sobretudo a respeito do caso mais imediato constituído pela nossa conduta. Já falamos que a ética não é um fenômeno estático, mas sim relativo e em evolução. Cada plano de vida tem a sua ética particular, proporcionada ao grau de conhecimento atingido pelo ser naquele plano. Então, há uma ética progressiva, cujas formas sucessivas são abrangidas pela ética universal da lei, a única completa. No plano do homem, a ética significa o grau de conhecimento da lei atingido por ele em proporção ao desenvolvimento da sua inteligência, o que define, por conseguinte, a natureza e o grau de perfeição das normas que dirigem o ser humano no momento atual. Expliquemos com um exemplo. Se supusermos que o ser humano está situado no ponto A3 da escala YX da evolução, e que a forma dos seus vários biótipos possa oscilar, abrangendo uma amplitude que vai do nível limítrofe inferior A2 ao superior A4, ou seja, da besta ao super-homem, teremos 3 posições ou degraus evolutivos, A2, A3 e A4. Com diferentes graus de ignorância ou inteligência em cada um desses 3 pontos, proporcionais à compreensão e ao respectivo tipo de ética. Para simplificar e, assim, atingir uma clareza maior, restringiremos o nosso campo de observação, focalizando o aspecto básico da ética, estabelecido pelo conceito de justiça. Veremos então que nos 3 pontos, A2, A3 e A4, encontram-se 3 diferentes tipos de ética, às quais correspondem 3 diferentes maneiras de conceber a justiça, segundo cada um dos 3 planos. Primeiro, o nível evolutivo da fera. Segundo, o nível animal humano. Terceiro, o nível super-humano. O primeiro nível é o plano biológico da fera, no qual tudo pertence em pleno direito àquele mais forte que sabe vencer. O fraco vencido não tem direito algum, nem ao menos à vida. Esta é a ética que vigora neste plano, proporcional à capacidade de entendimento do ser que vive nele. É a lei da luta pela vida para a seleção do mais forte, segundo a qual a justiça consiste no triunfo absoluto do mais forte e na destruição do mais fraco. Esta é a lei da fera, constituindo a sua justiça, porque este é o método pelo qual ela realiza a sua evolução. Outro método a fera não poderia entender, nem saberia fazer melhor.
Neste nível, onde o objetivo da vida é selecionar o mais forte, este é o conceito correto de justiça. Também o homem, quando usa o método da guerra, retrocede ao nível biológico da fera. Por isso, quando ele vence com a guerra, julga que seja seu pleno direito, conforme o conceito de justiça desse plano, matar, destruir e escravizar, praticando métodos que na sua vida social normal ele mesmo julga crime. Porém, ao descer até esse nível da fera, é lógico que o homem também fique sujeito à lei desse plano, a qual autoriza que qualquer outro indivíduo mais forte também faça contra ele, em plena justiça, o que ele fez contra os outros quando foi vencedor. Disso resulta uma peleja contínua, como vemos em nosso mundo, onde encontramos luta e insegurança geral, o que representa a punição automática consagrada por este método para todos que o seguem. O segundo nível é o plano biológico animal humano, no qual aparecem as leis civis, penais, religiosas e morais, que estabelecem o lícito e o ilícito. A vida não está mais submetida ao poder do arbítrio do indivíduo, mas sim sujeita a uma norma que pretende regular o uso indisciplinado da força. No seio da sociedade, desponta uma ordem superior para refrear o individualismo e regular o caos da liberdade ilimitada. A força é substituída pelas leis, que estabelecem quais são os direitos e os deveres de cada um. Uma regra coletiva disciplina o arbítrio. Assim, o homem, mantido preso dentro desta regra pela força, aplicada como sanção punitiva, capaz de infligir a ele dano material, econômico, espiritual, etc., tem então que obedecer. Mas nem por isso a luta acaba, o que significaria parar o esforço evolutivo e, com isso, a ascensão do ser. A força permaneceu, mas nas mãos dos dirigentes e, antes de tudo, para defender seus próprios interesses. Permaneceu, mas teve de se cobrir com a roupagem da lei, do direito, da justiça. Assim, a luta tomou outra forma e a vida se dirigiu para outro tipo de seleção, mais refinada, não mais para escolher o mais forte, mas sim o mais inteligente. Eis então que desponta a astúcia, o primeiro grau de inteligência, o mais baixo, que já se encontra nos animais. Aparecem a mentira, o fingimento, o engano, como arma de luta pela vida e meio de seleção, não mais para a conquista de qualidades físicas, mas sim mentais. Para sobreviver, o ser está constrangido a pensar, o que leva a vida a realizar conquistas novas, num nível mais alto de evolução. Mas estamos ainda no início e o nosso mundo está cheio desses meios detestáveis. Agora, porém, podemos compreender por que razão isto ocorre e qual é a sua função. Como age então o homem deste plano, que, embora preso no torno das leis, nem por isso pode deixar de lutar para vencer o seu inimigo? Em vez de lutar fisicamente, ele faz isso em uma nova forma, com um advogado, um juiz de direito, um tribunal, etc. A arma que ele usa, então, são as leis,
no uso das quais ele não desenvolve mais as suas qualidades físicas, mas sim as mentais. Eis a diferença. Trata-se de uma violência diferente, mais requintada e sutil, de outra estratégia de guerra, de outro método para vencer, mas sempre por meio da luta e usando uma arma. Quem sabe praticar esse método conforme as normas estabelecidas pelas leis e dar prova de ser inteligente o bastante para saber vencer com ele, pode, em plena justiça humana, impor, garantido por essas leis, o seu direito contra o vencido, mesmo que essa vitória tenha sido fruto de engano, contanto que o vencedor tenha sabido ficar formalmente dentro das normas estabelecidas pelas leis. O resultado desse método é que hoje um homem hábil pode cometer roubos e crimes desde que saiba ficar dentro dos limites das leis, sem cair na sua condenação. Esta é a forma pela qual, muitas vezes, o homem vai hoje desenvolvendo a sua inteligência. E até mesmo existe na psicologia das massas uma secreta admiração ou mesmo uma inveja por esse tipo de vencedor, que corresponde aos instintos ainda vigentes. Se tal tipo é perigoso para a sociedade, ela o condena, mas se for um vencedor, ela admira a sua habilidade, respeitando nele a astúcia, que é para o involuído prova de inteligência, enquanto para o evoluído é prova de ignorância. Se tal indivíduo, porém, não der prova de possuir esta habilidade, ele é condenado e punido, porque neste caso torna-se culpado. Mas culpado de quê? Culpado de não ter sabido vencer usando a astúcia humana, porque esse é o método que a maioria aceita e exige para substituir o outro mais atrasado da violência física. O método atual é diferente, mas a forma mental permaneceu no mesmo nível da precedente. Ai de quem se mostra fraco, eis o conceito de justiça nesse plano. Existem as leis e as suas normas, dentro das quais tem que ficar preso um ser com instintos às vezes ainda selvagens, o qual, aguçando a engenhosidade, vai procurando todas as escapatórias para se evadir da ordem, a fim de vencer e dominar. As leis estão disponíveis, mas quem as movimenta, obedecendo ao impulso interior dos seus instintos, é o interessado. A ele pertence a tarefa de colocar em ação a justiça, que, se não for posta em movimento, permanece quieta e não defende quem não sabe se defender. Tal justiça não vai contra a lei da luta na evolução, pois exige que o indivíduo saiba vencer se não quiser sofrer o dano da derrota. Então, esta justiça depende muito da inteligência do queixoso, dos recursos que ele possui para poder escolher o melhor advogado, das provas que a habilidade do seu defensor saberá encontrar e da defesa que ele saberá construir com elas para que o juiz se convença de uma maneira favorável e não ao contrário. Há nisso todos os elementos de um duelo entre indivíduos armados, porém disfarçados em outra forma, constituída pela mesma substância e dirigida pela mesma psicologia de luta. Quem perde é condenado porque perdeu,
e quem vence tem razão porque venceu. Então a culpa maior, como em todos os duelos, é ter se deixado vencer. São as regras do duelo que estabelecem onde está a justiça. Se um indivíduo, sendo culpado, não sabe escapar à acusação de culpa, ou, sendo inocente, é incapaz de demonstrar a sua inocência, então é consoante a justiça que ele seja punido. Tal conceito autoriza como legítimo o desabafo dos instintos de agressividade que ainda sobrevivem no homem, consequência da desordem do passado, quando todos os indivíduos eram inimigos naturais entre si. A função da lei deveria ser regular tal desafogo, o qual, porém, fica praticamente lícito quando é realizado dentro dos limites dessas leis, tomando a forma que se chama de justiça. Então, basta encontrar o homem fraco e simplório, desprovido de recursos e inteligência, incapaz de se defender, para que todos possam se aproveitar dele à vontade, permanecendo dentro dos limites da justiça. Esta foi, antes do aparecimento do Evangelho, a fase bíblica do homem, abre aspas, quem for visto culpado contra a lei, seja apedrejado, fecha aspas. O terceiro nível é o plano biológico super-humano, no qual vigora um conceito de justiça completamente diferente. Nesse nível, foi superado e desaparece completamente o princípio animal da luta pela seleção do mais forte, inclusive daquela realizada por meios legais, que são usados como arma, tal como um guerreiro usa a espada, cujo poder depende da força do lutador, mas que por si só é inerte. Neste plano superior, o mais forte é o mais justo, e a justiça é de fato a justiça, e não o resultado de uma luta que, apesar de legitimada por uma lei na qual se estabelecem as regras do jogo, permanece sempre num plano inferior. Se de um lado, no nível humano, o fato de ser inocente não tem tanto peso quanto saber parecer inocente, à semelhança de um duelo onde, mais do que na justiça, o verdadeiro peso está na habilidade do duelista, do outro lado, no plano super-humano, pelo contrário, a balança da justiça é equilibrada e corresponde ao merecimento, não sendo possível colocar a espada num prato para substituir o peso do mérito. O princípio da força, como desafogo dos instintos de luta, não existe mais neste nível. Não basta, então, obedecer às normas estabelecidas pelas leis para que a força se torne justiça, o direito dê garantia e o uso do poder do mais forte se torne legítimo. Neste plano super-humano, a lei do mundo tem um valor muito relativo, sendo substituída por outra, muito mais valiosa e perfeita, a lei de Deus, que raciocina, calcula e atua de maneira completamente diferente. Com isso, não queremos dizer que o método humano hoje vigente não esteja certo. O princípio é que tudo está certo quando se encontra colocado no seu devido lugar. Assim, o atual método humano está certo, mas somente se o colocarmos no nível biológico ao qual ele pertence, reconhecendo que o seu devido lugar é na segunda
e não na terceira das 3 posições que estamos observando aqui, para que ele fique colocado não no plano da verdadeira justiça, na terceira posição, mas sim no plano da força disciplinada em forma de direito e legitimada pelas leis, na segunda posição. Não há dúvida que tal método representa uma necessidade em nosso mundo atual. Mas por que isso? Porque o nosso mundo pertence àquele nível evolutivo. E, de fato, tão logo subamos a um plano mais adiantado, aquele método torna-se absurdo, injusto e inaceitável. No plano biológico super-humano, vigora outro princípio, que pelo fato de exigir outra forma mental, é impossível de ser realizado com a forma mental do comum biótipo humano atual. Em nosso mundo, quando um homem é condenado pela lei humana, adquire-se com isso o pleno direito de persegui-lo, desafogando contra ele, em nome das leis e da justiça, nossos instintos de agressividade. Em um nível superior, pelo contrário, ele é julgado um ignorante, que por não saber o que faz, fere-se a si próprio com suas mãos, precisando, por isso, ser ajudado a compreender o quanto está arruinando a si mesmo com o mal por ele praticado. Em nosso plano, preocupamo-nos muito com a sanção punitiva, porque contamos somente com as nossas forças para a aplicação da pena, e não com a lei de Deus, enquanto o próprio culpado acredita que basta escapar às leis humanas para estar quite e livre. Mas num plano superior, o conceito de sanção é completamente diferente, porque depende de outros elementos. Quem conhece a lei sabe, como já explicamos bastante, que a sua reação punitiva é automática, funcionando por si mesma sem a intervenção de ninguém, porque está contida no próprio erro e em quem o praticou, de modo que a pena não chega de fora, mas vem de dentro do culpado, que a movimentou e não possui contra ela qualquer defesa ou possibilidade de saída. É lógico que para o homem míope, ainda incapaz de entender tudo isto, seja necessário o Código Penal, armado de sanções imediatas e concretas, aptas a provocar um dano sensível ao culpado. Mas este método é primitivo e falaz, porque o juiz pode errar, a lei pode ser enganada e o condenado pode fugir, evadindo-se das sanções. Num plano superior, não é mais aceitável um método de justiça tão imperfeito assim. Em tal plano, não há mais lugar para este tipo de punição, que apesar de coberta com a roupagem da justiça legítima, tem sabor de vingança. Nele vigora, pelo contrário, o princípio do perdão, que ainda não pode ser praticado no atual nível humano, porque sendo esse plano dominado pelo método da luta e pelos respectivos instintos, o criminoso, tão logo não encontrasse mais resistência de força armada no lado oposto, aproveitaria esse fato e não teria mais freio, pois ele só consegue enxergar a punição próxima e tangível, não conseguindo ver, na sua ignorância, a outra reação, muito mais justa porque saída das mãos de Deus e mais temível, porque a ela ninguém pode escapar. Quem não sabe disso, acredita que perdoar
signifique deixar o inimigo vencer, pois a derrota no plano da luta é perda e culpa. Mas quem conhece a lei sabe que perdoar significa entregar o ofensor nas mãos de um juiz muito mais exato e poderoso, de cuja justiça não há como fugir. Nessa justiça, a punição não é um simples desafogo dos instintos de agressividade, condição na qual é excitada a reação do duelista no lado oposto, que ao receber o choque procura por sua vez devolvê-lo, gerando assim um interminável atrito, como acontece em nosso mundo na luta entre os criminosos e a lei. No conceito de justiça desse nível superior, somente é admitido, justificado pela necessidade imediata, o direito de afastar o culpado que ainda não foi educado, o direito de isolá-lo se necessário, porque a sociedade deve se defender do indivíduo que por inconsciência torna-se perigoso, porém nunca o direito de fazer o mal. A verdadeira justiça não pertence ao homem, mas sim a Deus, que é o único a possuir o conhecimento necessário para poder praticá-la. Neste plano, vigora a lei do Evangelho, que diz: não julgueis, afirmação que tira do homem o direito de condenar e punir. Não há lei que possa autorizar a se fazer o mal contra alguém, mesmo contra quem, por não ter sabido se defender dos seus erros ou não ter sido educado para não cometê-los, foi julgado culpado. Apesar de ser conduzida com as armas civilizadas da legalidade, não existe justiça no nível biológico atual, mas sim luta, na qual se trava um combate onde o culpado é quem não sabe vencer com tais armas. Quem pune em nome de tal justiça, julgando que isso seja um direito seu, se fosse observado conforme os princípios daquele plano superior, seria condenado, porque nunca se pode fazer o mal, e quem o faz tem que pagar por isso, mesmo estando autorizado por todas as leis civis, penais e religiosas. E de fato, o nosso mundo continua sempre pagando. O erro está no fato de que as leis, juízes e tribunais estão situados no mesmo nível biológico do condenado, a quem cabe essa condição porque ele representa uma minoria desorganizada lutando contra uma maioria organizada e mais poderosa. Trata-se de um conflito entre dois duelistas, no qual a vitória pertence ao mais forte, enquanto a verdadeira justiça não pode descer senão de um plano superior, da parte de seres que, pertencendo a tais níveis, podem julgar, porque não estão dentro, mas sim fora e acima do conflito. Este é o conceito de justiça no nível super-humano, onde não se realiza a seleção do mais forte nem do mais hábil e astuto, mas sim do mais honesto e bom. Então, esse conceito, visto com a forma mental do atual plano biológico humano, é julgado utopia, porque pertence a outro plano, mais evoluído, sendo considerado sonho irrealizável, pois se encontra situado fora da realidade da vida. Assim, ele permanece no terreno da pregação teórica, como fizeram com o Evangelho. Nada, porém, pode impedir o indivíduo que não sabe evoluir
de ter que suportar as consequências da sua posição, estabelecidas pela lei do seu plano atrasado. O método do Código Penal e do inferno não resolve nada e, pela sua impotência, mantém tudo no mesmo nível da luta, que gera inimigos e não soluciona o conflito. O método do Evangelho resolveria, mas o homem, com o seu cérebro atual, não sabe compreendê-lo para realizá-lo. Assim, o mundo ficará fechado na sua ignorância e nos seus sofrimentos, até que, com o seu esforço, consiga quebrar esse círculo vicioso, no qual ele se encontra preso hoje. Cabe ao homem o trabalho de desenvolver a sua inteligência acima da sua fase elementar de astúcia, para compreender como é pueril acreditar que possuir recursos, habilidades e artimanhas torne possível ele se impor à lei de Deus e, com tal método, escapar às suas sanções. Enquanto o homem permanecer nessa sua ignorância, terá de arcar também com os seus sofrimentos. Ele não terá paz até que se coloque em obediência na ordem, mas não por uma virtude imposta à força com a ameaça do dano, mas sim pelo espontâneo convencimento de quem entendeu que essa é a posição mais vantajosa e a única solução. Somente nesse nível, onde o egoísmo, o separatismo e a agressividade são substituídos pelo amor, colaboração e perdão, não são mais necessárias as leis humanas coativas, filhas do método da luta. Se a fase precedente era a fase bíblica do homem primitivo, a fase futura será a fase do Evangelho, que o super-homem praticará. Abre aspas, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Fecha aspas. O objetivo das nossas explicações e demonstrações é oferecer os meios para compreender esse novo mundo que terá de surgir no futuro. Esse trabalho também interessa porque nos oferece a possibilidade de ver, olhando a substância que está atrás das aparências, como de fato funciona o nosso mundo e as razões pelas quais ele funciona desse modo. É lógico que haja verdades bem escondidas quando elas representam uma arma para a luta, exatamente a razão pela qual ninguém quer dar conhecimento ao inimigo. Do ponto de vista da moral pregada em teoria, há coisas que parecem horríveis, mas que se justificam quando chegamos a compreender a sua função na economia geral da vida e da sua evolução. Tudo que existe, por mais feio ou pior que seja, é útil, porque se algo existe, isto não pode ser senão pelo fato de que, num sentido ou em outro, cumpre uma função. No fundo da desordem aparece uma ordem maravilhosa. Além da imperfeição do particular, está a universal perfeição da lei de Deus. É lógico que nos baixos níveis da evolução, perto do antissistema, tenha de dominar o mal. Mas tudo é destinado a subir, limpando-se sempre mais, esclarecendo, melhorando, aperfeiçoando, até se tornar belo e bom ao atingir o sistema. Assim, essa sucessão de éticas relativas em evolução tem a sua razão de ser, pois representa a ascensão do mal para o bem, justificando-se como transformação necessária para chegar à salvação.
Observemos agora o mecanismo dessa transformação de um tipo de ética em outro. Aparecerá assim a realidade que está atrás das teorias. Poderemos ver então o que elas significam na prática de nossa vida e quais são as verdades concretas, para nós mais tangíveis, que se escondem atrás da expressão gráfica de nossa figura. Veremos desse modo que a cada nível de vida corresponde uma sua ética relativa, a qual vai evoluindo para a ética do plano superior. Cada uma dessas éticas, como veremos, tem a sua lógica, estabelecida em face do seu nível ou posição ao longo da escala evolutiva, sendo que em um nível de existência superior, a ética anterior não é mais aceitável, tornando-se erro e absurdo em função do outro trabalho evolutivo a ser realizado. Isto se verifica não somente, como vimos, a respeito da ideia de justiça, mas também para todos os conceitos que constituem a ética, estando eles também sujeitos ao processo evolutivo. Neste caminho, então, se tomarmos em exame os pontos A2, A3 e A4, será possível estabelecer, a respeito do homem, que supomos oscilar entre estas três posições, três diferentes éticas relativas em evolução, às quais ele pode pertencer: a ética A2, a ética A3 e a ética A4. Cada uma delas contém os germes que se desenvolverão na ética seguinte, superior. Por meio dessa transformação íntima, pela contínua eliminação de erros e defeitos, através de lentos e sucessivos deslocamentos, desenvolve-se o processo evolutivo, cujas fases de amadurecimento são expressas por essas diferentes éticas, até que seja atingida a perfeição no sistema. Eis então porque, no nível A2, onde reina a desordem e o caos, a regra justa relativamente a tal posição seja, abre aspas, a vida do outro é a minha morte. Por isso, para eu viver, tenho de destruí-lo. Fecha aspas. Esse é o método da luta, agressão e guerra da ética A2. No nível A4, onde a evolução atingiu um estado de ordem, a regra justa relativamente a tal posição é, abre aspas, a vida do outro é a minha vida e a morte do outro é a minha morte. Portanto, para eu viver, tenho de protegê-lo. Fecha aspas. Tal é o método evangélico da colaboração, amor e paz da ética A4. O princípio fundamental da lei é que ninguém pode e por isso não quer renunciar à vida. O que evolui, porém, é o método de defender essa inarredável necessidade de viver para atingir os supremos objetivos da evolução, voltando ao sistema. É por isso que o método e a correspondente ética tornam-se diferentes conforme os níveis ocupados pelo ser, com cada nível estabelecendo o respectivo método. Em nossos livros, estamos explicando o valor e as vantagens da ética A4, a fim de que o homem compreenda o absurdo e o dano de praticar a ética A3 e assim faça o esforço para subir até aquela ética superior. A ética A2 é a ética da fera, cujo entendimento não pode ir além da lei da força.
A ética A3 é a ética do ser animal humano, que inicia o desenvolvimento da inteligência na sua forma mais baixa, a astúcia. A ética A4 é a ética do super-homem do futuro, que desenvolveu a sua inteligência até compreender a vantagem de viver na ordem, com honestidade. O primeiro degrau é o da besta, do selvagem, do involuído delinquente. O segundo degrau é o da maioria do homem atual. O terceiro degrau é o do super-homem, biótipo hoje excepcional em nosso mundo. Assim, temos 3 níveis, correspondendo a 3 diferentes éticas: a da força, a da astúcia e a da honestidade. Elas estão ligadas como sucessivos momentos do desenvolvimento do mesmo processo, da expansão do mesmo impulso, que vai da luta à colaboração, da agressão ao amor, da guerra à paz. A evolução vai, assim, reordenando a desordem do antissistema na ordem do sistema. Em relação ao objetivo fundamental, que é a defesa da vida, isto representa um rendimento sempre maior, atingido com um esforço sempre menor. Este fato prova o que dissemos no fim do capítulo 11, demonstrando que a evolução torna-se cada vez mais fácil quanto mais o ser, com o seu esforço, progride. A ética inferior contém os germes da ética superior, na qual eles desabrocham e se fixam, desenvolvendo-se assim por diante em todos os planos da evolução, até que sejam atingidos os seus objetivos. É o método da semente, na qual tudo está contido em estado potencial para depois se tornar realidade. Também as feras, no nível A2, conhecem os primeiros elementos da astúcia, assim como a presença em nosso mundo de leis civis, penais e religiosas revela os primeiros elementos do princípio de ordem e honestidade. É assim que hoje o Evangelho encontra-se na Terra somente como boa nova, como germe, como elemento preparatório, como esperança, como fase apenas inicial do seu desenvolvimento e como programa a realizar no futuro. Explica-se assim por que, depois de 2000 anos, o Evangelho é apenas um ideal pregado, mas ainda não praticado em nossa vida. Observemos a evolução da ética nestes seus 3 pontos sucessivos. Cada um deles é superior ao precedente. A astúcia da ética A3 é qualidade mais sutil e refinada do que a força da ética A2. A honestidade da ética A4 é mais adiantada e inteligente do que a astúcia da ética A3. A cada um desses passos para o alto, diminui o esforço da luta e do sofrimento, abrindo-se mais à compreensão da mente, que representa o poder maior. Com a evolução, o ser vai cada vez mais entendendo a vantagem de viver na ordem, que representa o estado perfeito, onde acabarão a luta e o sofrimento. Tudo isto o ser vai aprendendo por sofrer as consequências dolorosas da desordem, até se aperceber que essa é a causa e assim eliminá-la. O ser sobe a níveis superiores quando aprende que o método do nível inferior produz sofrimento para si e que não lhe convém mais segui-lo,
entendendo a utilidade de fazer o esforço necessário para atingir um plano de existência mais adiantado. Uma vez que o ser é automaticamente repelido pela dor do antissistema e atraído pela felicidade do sistema, ele não pode sair da necessidade de cumprir esse esforço. Assim, a evolução torna-se irresistível, quase fatal, como é necessário, porque se não fosse atingido o objetivo supremo da lei, o qual é levar o ser para a salvação, a vitória seria da revolta e não de Deus, cuja obra fracassaria com a derrocada do sistema no antissistema pela vontade do rebelde, que conseguiria substituir o sistema pelo antissistema e seria então mais poderoso do que Deus. Muitos se queixam em nosso mundo de que a vida é dura, sendo grande o anseio para sair do sofrimento. Mas isso acorda a mente do homem para ele se evadir dessa situação, fazendo que ele estude outros métodos. Uma vez que o emprego da força é áspero e perigoso, levando a consequências dolorosas, procura-se então usar o método da astúcia. Mas esse método também é difícil, podendo levar a erros, derrotas e sofrimentos. Assim, na busca desesperada de uma solução, o homem elabora as leis, estudando outro caminho, através da organização e da colaboração, com a regulamentação dos direitos e deveres, para chegar à convivência pacífica, estado atrativo porque representa um bem-estar maior, exigindo menos luta e menos sofrimento. Nessa procura é desenvolvida a inteligência, que chega assim a compreender a vantagem de saber viver com honestidade na ordem. Paralelamente, este trabalho destrói a ignorância, à qual são devidos os erros e sofrimentos. Se o ser não fosse constrangido pela dor a procurar um sistema de vida melhor em uma lei mais elevada, ele ficaria para sempre estagnado no seu nível inferior, pois o indivíduo aí situado, enquanto não se desenvolver, não pode compreender a lei mais vantajosa do plano superior e por isso a repele, como fez o homem até hoje com o Evangelho. Então é providencial que ele sofra todas as consequências da sua atual incapacidade de compreender as vantagens de praticar esse novo método de vida, porque só o sofrimento poderá fazê-lo abrir os olhos e ver o que significa, para o bem-estar individual e social, a ordem estabelecida pela lei moral do Evangelho. Quando um evoluído do plano A4 aparece na Terra, abrindo os braços ao homem do plano A3, como Cristo fez, o involuído o agride, praticando esse seu método, porque na sua ignorância acredita vencer com isso. Mas, de fato, ele agride a si próprio. Quem teve e tem que suportar as consequências dolorosas de não ter compreendido e praticado o Evangelho é o próprio mundo, que terá de continuar a sofrer até acabar entendendo a mensagem de Cristo. Cada ser está apegado à lei do seu nível, pela qual é modelada a sua forma mental. E esta é a ferramenta que cada um utiliza para julgar, não existindo algo mais difícil de vencer do que a ignorância de quem se julga sabedor.
É lógico que o ser, emborcando-se com a revolta, tenha de ficar nessa cegueira e que somente possa sair dela para voltar ao conhecimento, conquistando-o de novo à sua custa, com o seu sofrimento e esforço. Enquanto o homem não sofrer o bastante, não irá entender nem querer praticar outro método senão o da força e da astúcia, ficando assim sem nenhuma outra defesa a não ser aquela obtida com seus pobres braços e cérebro, abandonado a si mesmo, porque na sua ignorância nega a lei e não sabe movimentar as alavancas do merecimento e da justiça. Assim, pelo sofrimento, tudo vai se desenvolvendo em plena lógica. Esta é a posição de nosso mundo atual. A cegueira foi o merecido fruto da revolta. Por isso, até que tenha pagado o resgate com o seu sofrimento, o homem não poderá entender o Evangelho e, assim, ele mesmo irá repelir a solução dos seus males e o remédio para as suas dores. Portanto, enquanto o homem, pelo seu próprio esforço, não tiver merecido subir ao nível A4, ele julgará o Evangelho uma utopia irrealizável, que, como tal, não pode ser levado a sério. Desse modo, ele continuará errando e, com isso, ofendendo a lei, tendo como lógica consequência que continuar pagando até compreender. A tarefa de desenvolver a compreensão é uma das mais importantes do processo evolutivo. O homem pode fazer o bem ou o mal, mas não pode parar no seu caminho evolutivo. Por isso, o mundo não tem paz, e qualquer coisa que se faça, tudo se resolve sempre em aprender uma lição. Se ele agride, isso, em substância, é para aprender, através da reação dolorosa subsequente, a estrutura da lei, que com a dor corrige o erro. Somente os simplórios podem acreditar que se possa vencer verdadeiramente. De todas as vitórias humanas, somente fica de fato o que foi aprendido na luta com o nosso esforço. Só isso tem valor, porque representa um meio para evoluir. Em si mesmas, as vitórias são miragens, cuja tarefa é atrair o indivíduo, a fim de que o esforço seja feito. Uma vez sendo movido pelos seus instintos insaciáveis, ninguém pode parar, e assim também não pode deixar de cometer erros, provocando com isso, a cada passo, a reação da lei. Isto representa uma escola contínua e automática, na qual o mestre, a lei, age de forma interior ao aluno, que por isso, não podendo fugir, tem que escutar e aprender. A vida é uma escola para aprender, e cada indivíduo ou povo conhece as lições que a sua história lhe ensinou. Trata-se de um conhecimento duramente conquistado, adquirido com lutas sangrentas que só deixaram vivos os vencedores. Tal patrimônio representa o capital possuído por todo indivíduo ou povo, que podem utilizá-lo como um instrumento para se adiantar cada vez mais na sua evolução. Já dissemos que tudo está certo se colocado no seu devido lugar. Tudo o que existe é útil e, num sentido ou em outro, cumpre uma função. Ora, quando o biótipo comum, seguindo a forma mental do seu plano, agride o homem evangélico,
que excepcionalmente desce dos planos superiores à Terra, ele usa com isso a sua linguagem de biótipo A3, iniciando assim a sua conversa com aquele homem, que lhe parece demasiadamente estranho. Então, seguindo a lei da seleção que vigora no seu nível, ele o agride e, se puder, também o mata. Esta é a sua vitória, e é nisto que ele, com a sua forma mental, coloca todo o seu valor. O que atua nele é o ser inferior, executando num primeiro momento a parte que lhe pertence. Mas com essa forma inferior de comunicação, que é a única linguagem que esse biótipo conhece, ele estabelece sem querer um contato com o ser superior, sacrificado por ele, iniciando uma relação que vai despertando os primeiros sintomas do pressentimento da existência de um plano de vida mais alto. Eis então que, num segundo momento, o biótipo A3 coloca aquele mártir, agredido e morto por ele em nome de uma lei inferior, nos monumentos e nos altares, elogiando e venerando sua figura em nome de uma lei superior, que começa a aparecer. Desponta assim uma vaga intuição de um mundo superior, que, estando acima do nosso, é apenas por palavras respeitado, adorado e pregado, mas não realizado nem vivido. Não obstante, este é o primeiro passo para a sua compreensão e posterior realização. A vítima, por sua vez, cumpre a sua função, não somente de impulsionar o progresso dos inferiores que a sacrificaram, ensinando a eles com o seu exemplo uma lei diferente da sua lei feroz, mas também de confirmar com o seu sacrifício a sua natureza como ser superior e a sua posição naquele plano mais alto, fortalecendo-se e preparando-se para subir ainda mais. Eis então que, neste contraste entre o princípio de agressão e de sacrifício, tudo foi útil para realizar uma função de desenvolvimento. Isto se deve ao fato de haver atrás de cada fenômeno a sabedoria da lei, dirigindo tudo com lógica e bondade, condição pela qual nada pode acontecer que não seja inteligentemente orientado para o bem. Pelo mesmo princípio, justifica-se a presença de muitas coisas feias que vemos em nosso mundo. Antes de tudo, elas são apenas transitórias, destinadas a serem corrigidas, cumprindo, no entanto, a função de ensinar ao ser, porque permitem que ele possa experimentar e assim aprender, embora isto ocorra por meio da dor. O próprio método da astúcia e do engano, condenado pelo mundo apenas com palavras, cumpre a tarefa de permitir a superação do método inferior da força, substituindo-o e assim começando a levantar o ser do plano da luta física ao plano superior da inteligência e da bondade. Podem surgir assim as leis, com a tarefa de educar o homem no sistema da honestidade, o que significa entrar no plano biológico A4. Não se pode subir senão por degraus sucessivos, sendo impossível escalar o degrau seguinte senão depois de ter galgado o precedente, do qual o novo deriva por continuação do processo evolutivo. O aperfeiçoamento não pode ser descontínuo nem improvisado, pulando as passagens intermediárias.
Não seria possível, portanto, destruir o método da força sem possuir um método afim para substituí-lo, que neste caso está na astúcia e no engano. No caminho da evolução, não é possível saltar do plano A2 ao plano A4 sem ter de atravessar o plano A3. Então, temos de admitir também que com a astúcia, entendida como a arte de intrujar o próximo, a vida cumpre uma função útil. Não estamos defendendo a baixeza do homem, mas sim a sabedoria da lei. Trata-se de atividades bem desprezíveis. No entanto, como poderia o homem, sem exercê-las, ter começado a se afastar da lei da força e do estado de fera, plano ao qual ele pertencia anteriormente? Temos, então, de reconhecer na mentira, apesar desse método estar num nível bem atrasado, uma função biológica. Além disso, ninguém pode renunciar a essa arma, porque ela é necessária para se defender num regime de luta. Portanto, não foi possível tirar de uma só vez das mãos do indivíduo a arma da força, a única que ele possuía, sem lhe deixar outra arma para se defender. Tudo o que se pode exigir é que seu método seja mais refinado e inteligente, o que significa evolução. Foi assim que o ser pôde passar do nível da fera, onde se conhece apenas a força, ao nível do homem, no qual, para viver, o ser não é mais constrangido a desenvolver os seus músculos, dentes e garras, mas sim a mente e o sistema nervoso, porque a inteligência se tornou a qualidade mais útil para vencer. O fato de que o ser, aprendendo a se movimentar com astúcia no complexo labirinto da organização moderna, pode triunfar na luta pela vida e sobreviver, sem ter mais de matar e devorar o próximo, prova que a inteligência pode substituir a força, dirigindo-a para um caminho novo, até agora inexplorado, condição que poderá, com o desenvolvimento da consciência, orientar os mais adiantados na direção da espiritualidade. O mundo está se encaminhando para o estado orgânico do nível A4, que garante a vida e representa a defesa do super-homem, renunciando ao método da força e da astúcia. Eis o nosso passado, presente e futuro. Esta é a direção para onde caminha a evolução. As leis civis, penais e religiosas que nós possuímos, apoiadas no método da força do plano A2, representam um método para educar o indivíduo do plano A3 e fazê-lo, assim, tornar-se um cidadão do plano A4, ensinando-o a viver na ordem. Nessa condição, a força ainda não desapareceu, porém é chamada a sustentar a ordem, conforme as regras estabelecidas. Há, no entanto, os períodos de guerra, nos quais o indivíduo do plano A3 volta a funcionar no seu estado anterior de fera, no plano inferior A2, que se baseia na força. Nestes períodos, continuam a emergir no plano A3, no qual se estabelece a vida social civilizada, os impulsos daquele nível inferior, que, constituindo o fundo animal da natureza humana, são despertados pela guerra. Por outro lado, nos períodos de paz, quando reina a ordem das leis,
são realizados os passos para a frente na obra da construção da ordem do nível A4. Infelizmente, porém, o caminho é lento e cheio de contrastes, porque o homem ainda não está maduro para viver na ordem, sendo levado assim, por insistir no método da luta, a transformar tudo em meio de ataque e defesa. No entanto, apesar de tudo, com a ordem legal, já existe nesse plano A3 o germe da ordem, embrião que se desenvolverá até a sua plenitude no plano A4, no qual, ao invés de se utilizar da força ou da astúcia, a lei funcionará pela livre adesão do homem convicto e consciente. Este será o maior progresso. Existem ainda muitos que acreditam no método da violência. Sua maior glória é empregá-la para serem os vencedores. E, de fato, eles podem vencer assim, mas dessa maneira o seu reino se torna um inferno, no qual o ser civilizado não aceita mais viver. E quem pode convencer um escorpião ou uma cobra que a sua função é horrível? Para eles, aquela é a sua própria vida, toda a vida, porque é a única que eles conhecem. A verdade é relativa e está em contínua evolução. O ser está imerso nessa relatividade e não pode compreender senão o que está abaixo de si, que representa o caminho já percorrido por ele através das experiências vividas. Cada ser não pode entender mais do que aquilo que ganhou subindo com o seu próprio esforço. A verdade absoluta e imóvel, a visão completa, que abrange todas as verdades relativas atravessadas no caminho, não poderá ser atingida senão com o retorno ao sistema, o ponto final da viagem. Eis de que maneira e a razão pela qual, como já vimos, tudo está funcionando. Falamos da mentira porque o fingimento representa, poderíamos dizer, a forma subterrânea que a luta pela vida tomou em nosso mundo atual. A força hoje, pelo menos na sua manifestação entre indivíduos, é teoricamente condenada, sendo substituída pelo direito. No entanto, no terreno internacional, ainda não existe o direito, que permanecerá na fase embrionária de tentativa enquanto os litígios forem resolvidos com armas e guerras. A astúcia é o método normalmente aceito na prática. Assim, as nações, pregando paz e sustentando o direito, preparam as guerras. Das leis, os astutos e poderosos sabem escapar. E quem, de fato, acredita nas religiões? Atrás das tão bonitas aparências que estão na vitrina para a gente de boa fé acreditar, a realidade escondida é outra, pois enquanto houver aqueles simplórios ignorantes, haverá também quem os explore. Assim como no nível da força, a lei da evolução impunha a seleção do mais forte com a destruição do mais fraco, a mesma lei hoje, no nível da astúcia, também impõe a seleção do mais inteligente, através da eliminação do mais simplório. Ninguém pode parar no caminho da evolução, mesmo agora, quando se subiu a um nível mais alto. Assim como um dia foi necessário ser forte para sobreviver, agora é necessário ser inteligente.
Evidentemente, trata-se ainda de uma inteligência caótica e mal dirigida, cuja aplicação resulta em erros que o mundo tem que pagar, como está de fato pagando a cada passo. Assistimos, assim, ao desmoronamento contínuo de tantas das suas construções, porque tudo o que é edificado pela inteligência sem o cimento da bondade está destinado, mais cedo ou mais tarde, ao fracasso. Assim, através desta luta de cada um contra o outro, todos juntos cumprem o mesmo trabalho de se impulsionar para a frente. Quem ficou enganado sofre, e isso constitui o mais enérgico convite para pensar, aguçando a sua inteligência a fim de não cair mais no engano. Na luta, afiam-se as armas, o que estimula o desenvolvimento. Cada um é, ao mesmo tempo, mestre e aluno do vizinho. Cada um ensina e aprende, todos carregando as suas experiências, recebendo as suas lições e construindo com elas o seu patrimônio de conhecimento. No entanto, continuando assim neste duelo, os dois lutadores do método da astúcia acabam, por fim, entendendo que convém mais para todos colocar um término neste duro e perigoso estado de guerra e insegurança, no qual sempre há quem perde e sofre. Começa a despontar assim a compreensão da vantagem de se diminuir as mentiras e as enganações, tormento universal, e de se impor como método a sinceridade e a honestidade. Cada um se lembra do mal recebido pela traição do mentiroso, e o instinto da autopreservação leva todos a procurarem cercar tal tipo maléfico, a fim de isolá-lo e eliminá-lo. Ele pode ter vencido, mas acumulou ódio e terror ao seu redor. Os escorpiões e as cobras venenosas também possuem uma arma terrível para vencer, mas quem não odeia e não procura destruir esses bichos maléficos? Assim, o homem acabará por eliminá-los, enquanto cria, como seus companheiros, os animais mansos que se deixam domesticar. Isto prova que a vida pode ser defendida também com as armas da mansidão. Os enganadores podem prosperar numa sociedade primitiva, que se encontra apenas no início do desenvolvimento da inteligência. Porém, quanto mais aquela sociedade evolui do nível A3 para o nível A4, tanto menos haverá lugar nela para tal biótipo involuído, que usa a inteligência só para vantagem própria e dano do próximo. Não é o que a civilização e o progresso estão sempre procurando fazer? Tudo isto é automático e fatal, porque se encontra contido nos princípios da lei. Não se admire o leitor se para tais transformações estamos procurando apoio nos recursos da lei e não nos da boa vontade e inteligência do homem. Chegar a possuir tais qualidades será o resultado da luta, e não o meio para dirigi-la e resolvê-la. Se a direção do processo evolutivo tivesse ficado nas mãos do homem, tudo teria fracassado há muito tempo. A sua conduta é um efeito e não uma causa. E este princípio, do qual tudo mais depende, não pode estar senão em Deus, unicamente onde existe conhecimento, honestidade, justiça, poder, etc.
Quem quer um apoio firme, não sujeito a lutas, enganos e mudanças, não pode encontrá-lo algures. Assim, vai se verificando em nosso mundo este dúplice jogo, onde tudo é polido e lindo na superfície, mas esconde no fundo uma tremenda realidade de luta feroz. O homem nasce inexperiente, acreditando nas aparências, e morre astucioso, conhecedor de todas as sagacidades e de todos os artifícios da vida, que aprendeu à sua própria custa, sempre tomando cuidado para não dar a conhecer essa arma secreta. Na prática, o honesto é julgado um simplório que não sabe fazer os seus negócios. Assim como no nível da força, a honra maior é ser o vencedor pela força, também o maior valor do homem, no nível da astúcia, está em saber enganar o próximo para tirar dele a maior vantagem. Assim como cada animal conhece a sua defesa, cada plano também possui a sua sabedoria e o seu conceito relativo de respeitabilidade. Este é o verdadeiro jogo da vida, e para quem o pratica, é interessante escondê-lo a fim de possibilitar que mais gente caia na rede. Por isso, eles são os que mais procuram aproveitar da ingenuidade alheia e os que mais se interessam em ganhar sua confiança, mostrando-se honestos, religiosos e cheios de virtude. Serão eles, então, os que mais sustentarão os ideais que exigem fé e sacrifício, a fim de tirar vantagem do rebanho daqueles que acreditam neles. A ação do vencedor é sempre no sentido de ensinar apenas aquela verdade que mais lhe convém, escondendo e apagando todas as outras. Vemos assim, de acordo com a posição de quem comanda, mudar o conceito de honra e dever, envolvendo diferentes verdades. E não faltam bonitas teorias para justificar tudo isto em nome das coisas mais altas, como a justiça, a religião e até mesmo Deus. Para elas é deixado o trabalho de pensar no bem dos povos, que na prática tem que realizá-lo com o seu próprio esforço, apesar desta tarefa, em teoria, pertencer aos governantes. A verdade real, que ninguém ensina, porque é interessante mantê-la escondida, cada um tem que descobrir por si mesmo com a sua mente, desenvolvendo deste modo sua inteligência. É natural que num regime de luta, cada um procure disfarçar as suas armas e estratégia. Cabe à parte oposta conseguir descobri-las. Eis a razão pela qual a mentira não deixa de existir no mundo, uma vez que ela faz parte integrante do sistema de luta no nível humano. Cada um tem que estudar e aprender o jogo, descobrindo o engano para não cair nas ciladas. Mas, enquanto houver ovelhas, haverá também lobos, e enquanto houver vítimas, haverá carrascos. Assim como, enquanto houver quem acredite de boa fé, haverá quem procure enganar. Haverá em nosso mundo alguém que se apresente como de fato é, com toda a sinceridade? Existirá porventura alguém que não seja levado a aproveitar os pontos fracos do próximo quando consegue descobri-los? Assim, quem se expusesse estaria perdido. Tudo isto é natural no nível A3, correspondendo aos instintos, que, sendo fruto das duras experiências passadas, constituem uma verdade axiomática,
com a qual a maioria concorda espontaneamente. É assim que funciona a ética desse plano, porque a vida precisa deste método para alcançar o seu objetivo, que é o desenvolvimento da inteligência. E, de fato, os astutos, na sua busca por domínio, já a desenvolveram, enquanto o esmagamento que eles praticam vai desenvolvendo a inteligência dos ingênuos. Aqueles que sabem fazem o trabalho de ensinar a aqueles que ainda não sabem, de tal modo que os mais inteligentes ficam automaticamente encarregados de desenvolver a inteligência dos ignorantes. Assim, as classes sociais ou povos inferiores aprendem e sobem, imitando e amadurecendo, até que um dia revoltam-se e chegam a ocupar o lugar dos dominadores, tal como sucedeu na história da Revolução Francesa, do bolchevismo, do Império Romano e do colonialismo inglês. No final das contas, na sabedoria da vida, são os dominadores que trabalham a serviço dos dominados, pois, na verdade, enquanto mandam, ensinam aos seus subordinados como dominar. Há uma complementaridade entre os dois grupos. Se a vida permite a maldade do engano, isso se verifica porque ele é útil para acordar a mente do ingênuo. Quanto mais os enganadores praticam o seu jogo, tanto mais rapidamente e melhor os enganados aprendem a jogá-lo em seu proveito. Deverá, assim, por este caminho, ser alcançado o ponto em que tal jogo não será mais possível, uma vez que todos os simplórios desaparecerão, pois terão sido vencidos e eliminados, deixando de existir porque se tornaram astutos. Tanto no nível A3 da astúcia, como no nível A2 da força, a vida cumpre o seu trabalho de seleção e de limpeza, libertando-se dos ineptos. O caso triste é quando desce na Terra um biótipo do nível A4, pois a tendência é que ele fique sujeito a uma luta contínua, a qual não apenas atrapalha o seu trabalho, tão mais útil e elevado, mas também é estúpida para ele, que não precisa dela para desenvolver uma inteligência que já possui. Assim, pode acontecer que um gênio pesquisador, em vez de empregar a sua inteligência para realizar suas descobertas, seja constrangido a usá-la para se defender dos ladrões que buscam furtar tudo dele. Uma das conclusões práticas derivada de tais observações é que a solução dos problemas da justiça social, dos desníveis econômicos e da independência das classes ou dos povos submetidos somente pode ser alcançada se eles, com o exemplo de seus dominadores, aprenderem a lição. Para subir, eles têm que fazer o esforço que os dominadores fizeram para conquistar a sua posição de domínio. Para vencer e gozar do fruto da vitória, é necessário trabalhar, valer e merecer. Neste nível também só há lugar para os vencedores. Aos vencidos o azorrague da dor, para que eles se tornem vencedores. Tal é a justiça deste plano, pela qual se legitima a presença dos astutos para ensinar aos ingênuos, bem como a presença dos ingênuos para serem educados. Assim como nas doenças, os micróbios invadem o ponto fraco do organismo doente, convidados pela sua debilidade,
É natural também que os astutos acorram aonde haja os simplórios, cuja ignorância é um convite para que eles possam cumprir a função inerente aos mais adiantados, estimulando a evolução dos mais atrasados. Pelo mesmo princípio, o super-homem do nível A4 procura levantar os homens do plano A3, ensinando aos astutos a superar tal método, para substituí-lo pelo da honestidade. Há aqueles que procuram escapatórias para se evadir, há o azorrague da dor. Sempre está havendo evolução, seja com o engano dos astutos para acordar a mente dos ingênuos, seja com a sabedoria do evoluído para iluminar os astutos, fazendo que eles entendam o quão contraproducente é o seu método de intrujar a todos. Se mostramos as chagas do nosso mundo, não é para agredir ou destruir, mas sim para subir. Se indicamos o erro, não é para condenar, mas sim para não o cometer mais. Quão grande utilidade representaria substituir as dolorosas consequências da atual comédia humana, filha da inconsciência, pela vantagem de praticar com inteligência outro método de vida, aquele utilizado por quem conhece e segue a lei de Deus. Assim, tudo vai evoluindo e tudo concorre para promover a evolução. Todos os seres, em todos os níveis, estão presos na engrenagem do processo evolutivo. Eis qual é, a respeito do nosso nível, a realidade contida no esquema gráfico de nossa figura. O nosso século está fazendo esforços evolutivos em todas as direções. A evolução vai do método da luta ao método do amor, do esmagamento à colaboração, do sistema do direito do mais forte ao da defesa dos bons e honestos. A tendência universal, igual nas duas partes opostas do mundo, é proteger e instruir as crianças, dar abrigo aos idosos e desamparados, emancipar a mulher, sustentar os pobres, reconhecer o direito de todos à vida. Assim, às vezes, sem saber nem querer, pelo universal impulso da evolução, todos são levados, mesmo aqueles que o negam, a realizar o Evangelho, que representa a lei social do porvir. Descendo da visão geral do fenômeno evolutivo, chegamos cada vez mais perto dos pormenores, observando as condições de nosso mundo atual e as razões que as explicam e justificam. Final do capítulo 13.